Olá, meu nome é Reinaldo e hoje estou trazendo um vídeo falando a respeito da vida espiritual. Aqui no nosso canal nós trazemos vídeos falando daquilo de plantação, mas também falamos da vida espiritual. Um pouco material e um pouco espiritual, né? Quem não quiser ver, né, o vídeo, não tem problema, é só passar ou pular, né? Então, mas quem quer ver, veja o vídeo. Eu vim falar hoje sobre a questão da vida, da nossa vida, muitas vezes está mais na vida material. Eu vejo quando falo em pessoas da mais acreditam, minha vida está mais em material, ou a vida de muitos está mais na vida material, muitas vezes nós podemos deparar com o fato que muitas vezes nós deixamos de dar mais acréscimo à vida espiritual, nossa vida com Deus, né? Espiritual fala com nossa vida com Deus, muitas vezes para dar mais acréscimo à vida material. Isso eu visto, né? Pessoas que muitas vezes você vai conversar um papo falando sobre Deus, para ela é um papo chato. Para ela é um papo, ela já começa no pensamento e já vem com essa questão de falar de religião. Falar sobre, deixa para ele é malícia em religião. O papo para ele não fica agradável. Por que não fica agradável o papo para a pessoa? Primeiramente, que a pessoa não está vivo espiritual, ela está mais morto espiritual. Quando ela está mais vivo espiritual, ele tem o prazer de sentir mais, de dar mais atenção à vida espiritual. Então, se a tua vida estiver num ponto de não dar acréscimo à vida espiritual, saiba que você está bem morto. Não vou dizer morto, acabado espiritual, mas você está muito fraco espiritual. Vamos levar assim, bem fraco espiritual. Se eu falar morto, quer dizer que acabou com tudo. Mas fraco espiritual. Porque podemos ver pelo passo. Quando você se vê algo que acontece na sua vida de bom, você levanta, você fica feliz. Muitas vezes quando você levanta espiritual, você tem prazer de orar, de jejuar, você tem prazer de falar em Deus e até conversar com as pessoas falando sobre Deus. Esse é a vida espiritual. Mas quando a pessoa está numa fase que a vida espiritual dela está fraca, ela começa a perder o sentido em falar das coisas de Deus. Ela já não tem um papo, para ela é um papo chato, sabe? Ela já está desfalecendo, ela está se afastando da vida espiritual. Ela está deixando, e se entrar um papo sobre outras coisas, ela fica mais feliz. Então, porque tem um sentido nisso? Por quê? Porque a carne, ela puxa para o ponto daquilo que ela quer. E o espírito puxa para o lado do que ele quer, o que é dele. Então é assim. O espírito gosta das coisas espirituais e a carne gosta das coisas carnais. Então, uma coisa, material tudo é da carne e espiritual é as coisas espiritual. Então, quando nós se levantamos, damos mais acréscimo à vida espiritual, simbolizamos que nós estamos fortes e é nessa hora que nós temos que aproveitar essa força espiritualmente e dedicar a Deus. Ontem, se não me engano, fiz uma pergunta, né? Na rede social, aqui no WhatsApp, né, no WhatsApp. Fiz uma pergunta, né, mandei para umas pessoas uma pergunta e coloquei no estado para ver, né, só coloquei para ter uma noção das pessoas qual que podia responder a pergunta. Eu coloquei uma pergunta falando assim: qual o dom que morre com o homem e ele ressuscita com Deus? Qual o dom que morre com o homem e ele ressuscita com Deus? Qual o dom? Já dando uma dica, qual o dom que morre com o homem e ressuscita com Deus? Ele ressuscita com Deus. Não teve alguns que podem me dar uma resposta. Alguns falavam que era o sopro de vida e outros falavam que era vida. Não. Eu peguei, conversei com essa pessoa e ainda não dei totalmente a resposta para a pessoa. E deixei até um ponto para ver qual as pessoas. Teve pessoas que visualizaram a mensagem, mas não deram um retorno, nem falaram sim nem não. Para você ter um fato, o que será que a preocupação, será que a vida da pessoa está mais em primeiro lugar? Tudo indica que a pessoa está dando mais acréscimo na vida material. Porque veja bem, se você está ligado num corpo
Suponhamos, você tendo o corpo de Cristo, você tem que estar mais ciente, porque é uma pergunta muito simples. E eu vou deixar aqui essa pergunta para você, se você saber, você vai responder. Qual é o corpo, eu já fiz, qual o corpo, perdão, qual o dom que morre com o homem e lhe ressuscita com Deus? Vou deixar essa pergunta, se você sabe, você vai comentar aqui e eu vou, né, deixar, se você não quiser também, não tem problema, mas vou deixar. Eu fiz essa pergunta e não puderam responder, e é uma coisa muito fácil, é um dom, né? Mas aí você vê que a pessoa não está ligada na vida espiritual. Uma leitura, vi com pessoa, mandei até, né, para uma pessoa, né, a pessoa não soube me responder, uma pessoa bastante tempo da igreja, porque eu sou novo, e eu invisto essas pessoas que tem 40 e poucos anos de igreja, né, de batizado, de ministério. Eu nasci em 1981, né, hoje mesmo, vou falar hoje mesmo, é meu aniversário, né, para falar para vocês. Mas é uma coisa, eu sou nascido em 1981 e essa pessoa se batizou em 1980. E ela chegou, não respondeu, não teve pergunta, mas é um dom fazer a pessoa, que a Bíblia tem que entender um pouco. Mas é uma coisa, né, é uma coisa que significa que a pessoa não está também observando o que você escreve. Porque quantas vezes eu falo sobre caridade em todos os meus status, sobre amor, sobre caridade, sobre meus status, sobre amor. Já acabei respondendo aqui, não vai valer mais a pergunta. Então, pessoal, eu já respondi aqui, né, a pergunta. O dom que morre com o homem e ressuscita com Deus, já vou respondendo, não precisa responder. É caridade. A caridade é o único dom que morre com o homem e ressuscita com Deus, porque é o único dom que, se o homem ser caridoso, que permanece o amor, é o único dom que não vai morrer com ele e vai acabar. Todos os dons, ele morre e acaba. Mas o dom não, o dom do amor é o único dom que ressuscita o homem naquele último dia, e é o único dom que não deixa o homem ser julgado pela condenação. Então, é uma coisa, e eu coloco os dons falando sobre caridade, e é um ponto para entender também que as pessoas não estão ligadas, nem estão lendo escrito bíblico. Não tem resposta, porque quantas vezes eu postei estátua falando sobre amor, falando sobre a grandeza do dom do amor, e nessa eu pego na sabedoria essas pessoas que não estão, mas teve algumas que chegaram no ponto, teve umas pessoas que falaram o dom do louvor. Lógico, o dom do louvor permanece, é um dom que tem no céu, vai permanecer também, é um dom que vai permanecer, é o dom do amor e do louvor. Quase chega um ponto, mas eu falando de dom, é um dom, já é uma dica. Qual o dom que morre com o homem e ressuscita com Deus? Qual o dom que ressuscita? Então, é uma explicação simples, fácil. Somente a pessoa que estiver bem espiritual, que estiver na leitura bíblica, ele vai responder essa pergunta. Então, significa que muitas vezes a pessoa não está dando muito acréscimo à vida espiritual. Já não está dando tanto acréscimo. A pessoa está mais num ponto material. Então, nossa vida, para ir bem, nós temos que estar espiritualmente. Porque, suponhamos, não adianta eu decréscimo a minha vida material, só material. Eu tenho que ter um controle, tenho que dar mais acréscimo a Deus, porque sem Deus não adianta eu ter o material. Se eu chegar a ficar doente com uma doença, o que vai? Nada material vai me curar. Porque há enfermidades carnais, há doenças carnais que levam o homem à própria destruição. Porque pelo pecado do homem que vem as enfermidades, então pela carne. Então o pecado age do quê? Da carne. Tudo o prazer do pecado age da carne. Então, se o homem se dedica mais à carnalidade, a vida espiritual, se ele chegar a perecer, ele não será salvo, porque a Bíblia fala em Pedro, se não me engano,
não me lembro qual livro, que fala assim, que é impossível para o justo ser salvo, aonde comparecerá o ímpio pecador. Dificilmente o justo ser salvo, aonde comparecerá o ímpio pecador. Você vê, é difícil para o justo ainda, imagina. Então, uma coisa que nós temos que levar a nossa vida, você que é pessoa que serve a Deus, e você que não serve a Deus, que se chegar a Deus, chegue a Deus, não perca a sua coroa por glória alguma. Porque eu falo para as pessoas assim, que eu não me importo com a minha vida material. Eu não me importo com a minha vida material. Sim, eu sei que eu faço, planto minhas plantas, como vocês verem, eu mostro meus plantios de mandioca, mas eu não ponho essas coisas em primeiro plano na minha vida. Porque imagina, se eu ponhar essas cobiças no meu coração, minha vida espiritual vai se abalar. Se eu ponhar um serviço em primeiro lugar, a minha vida espiritual vai acabar. Eu não vou ter uma vida espiritual viva, eu vou ter uma vida espiritual acabada. Porque eu não vou ter prazer para Deus, não vou ter tempo para Deus, não vou ter tempo para nada. Então, tudo indica que a vida carnal está em primeiro lugar. Então a Bíblia diz que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, porque o primeiro mandamento é amar teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força. O primeiro mandamento é este. E segundo, amar teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós levamos nossa vida espiritual, nossa vida material está abençoada, porque Jesus já disse, lutar pela comida que permanece, não pela que perece. Então, buscai todo o reino, você a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, disse Jesus. Então, todas as coisas serão acrescentadas quando nós buscamos o reino do céu em primeiro lugar, Jesus já disse. Então, é uma meditação. Tudo indica que a pessoa não está totalmente na vida espiritual. A vida espiritual está baixa. Então nós devemos colocar nossa vida lá em cima espiritual e abaixar nossas obras carnais abaixo. O nosso espírito tem que estar acima para nós poder agradar a Deus e as bênçãos de Deus vêm fluir. Porque não podemos também servir, como eu digo a alguns, servir Deus por querer ser abençoado. Nesse dia eu estava falando com as pessoas, falei para minha sobrinha, estava conversando com uma sobrinha minha, falando sobre Deus, e ela pegando orientação. Eu cheguei num ponto de falar assim para ela assim, ela é jovem, falei bem assim, a pessoa que serve a Deus, ele ganha a vida com Deus. Se ele perecer, chegar a perecer, a vida dele é salvo, ele é salvo. E muitas vezes você está conversando, muitas vezes com a pessoa não está muito dando acréscimo. Mas o que? É um ponto que também eu vejo, muitas vezes a carnalidade, não é culpa da pessoa, mas a carnalidade está muito alta. A pessoa muitas vezes se dedica, porque eu cheguei a ponto na minha vida espiritual também que eu estava mais na carnalidade. Mas é um ponto que nós temos que observar a nossa vida espiritual, que eu falei para minha sobrinha. E ela chegou ao fato de ver muitas vezes livramentos, que é uma prova que eu falei que basta a pessoa estar viva, a pessoa está morta. Às vezes você vê um livramento hoje, você vê, Deus me livrou aqui, imagine. Agora se você parar para pensar no livramento que você teve, imagine se você tivesse morrido naquele momento, no livramento que Deus te deu. Se você tivesse morrido naquele livramento, onde você estaria? Despreparado com Deus? Você estaria despreparado. Então você já não estaria preparado, você já estaria indo para juízo. Então é isso, eu peço que, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Essa é uma reflexão, não é para magoar ninguém, não é para chatear, Se você não serve a Deus, muitas vezes você acredita em Deus, você faz sua oração, mas você não é um servo, uma serva, como diz, é um servo que serve, servo é que serve. Não leve a mal, porque essa é meu dever, de falar da verdade de Deus. E como eu tenho chamado já, sou uma pessoa de Deus, uma pessoa que serve a Deus, e eu gosto de falar para as pessoas, mas não para chatear. A Bíblia também fala que não é para nós, não é por força, é por violência, não podemos levar a ninguém. Vocês sabem que aqui eu não sou de chatear ninguém, eu sou de falar as coisas sérias.
E aqui eu trago de vídeo de vários, e nós vamos trazer mais vídeo, né? Agora em outubro nós vamos plantar lá, né, mandioca. Na hora que eu estiver plantando eu vou mostrar para vocês. Tem poucos vídeos muitas vezes, né? Às vezes eu não consigo achar um vídeo para postar, né? Mas hoje eu resolvi estar se falando um pouco de Deus, que eu sempre tenho mensagem de Deus para trazer, eu tenho mais vídeo. Então mais eu vim trazer esse vídeo, né? Mas não é para chatear. Peço a você que não se ofenda, não é para ofender ninguém, porque nós dependemos de Deus, você depende, eu dependo, nós dependemos. Sem Deus nós não somos ninguém. Porque você pode ter tudo na sua vida, você pode ter dinheiro, você pode ter casa na praia, apartamentos, mas se você não tiver Deus, a mão maligna vem e tira tudo. Muitas vezes coloca uma enfermidade incurável e a tua glória vai abaixo. A Bíblia fala assim, que a glória do homem é como uma flor da erva, cortou a erva, caiu a sua flor. Então, não adianta eu perder minha vida, minha salvação por bens materiais. Não adianta eu ganhar o mundo e perder a vida, como disse Jesus. Não adianta o homem ganhar tudo e perder sua vida, o que ele dará em resgate da sua alma. Então, a vida nossa espiritual, né, é em primeiro lugar, e quem vencer, como diz Jesus, aquele que herdar o reino do céu, esse será bem-aventurado, porque no reino do céu não terá dor, não terá sofrimento, não terá canseira, não terá nada, né? A pessoa não vai ter que sofrer canseira, fadiga, a pessoa não vai sofrer dores, porque no reino do céu é santo. Então, e aquele também que não conseguir ter salvação será lançado no fogo eterno, na condenação, que é a segunda morte, que é o castigo do perverso e do ímpio. Ímpios são aqueles que gostam de fazer o que ele quer, que estão pouco ligando para Deus, pouco está querendo Deus, ele só quer mais dar prazer para a carne do pecado, quer dizer, a carnalidade, né? O desejo de prazer do pecado. Estou fazendo isso. Então, esse é um vídeo, uma reflexão. E eu vou finalizando esse vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês novos inscritos que se inscreveram no nosso canal. Que Deus abençoe, e creio que Deus já está abençoando vocês. E aqui fica a bênção para cada um de vocês. Se você não é inscrito, se inscreva aí, dá uma força, né? Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.